Irmãos, eu sei que tá todo mundo bem confortável, né, com a temperatura, mas infelizmente eu vou ter que dar uma notícia ruim aos irmãos. Nós estamos com um probleminha na rede elétrica da igreja e está esquentando um pouco ali o fio, né, um dos fios ali, então nós vamos precisar desligar os ar-condicionados, abrir as janelas, certo? A gente está tentando consertar isso. Foi um erro que foi cometido num dos projetos que foram feitos, né, da eletricidade, não um erro do projeto, mas um erro na execução do projeto, e nós estamos tentando correr atrás, né. Ontem nós passamos o dia aqui na igreja tentando ver isso, mas infelizmente vai ter que desligar por enquanto, e esperamos que com a graça do Senhor nessa semana a gente consiga resolver e tudo esteja funcionando na paz do Senhor. Como a gente já cultuou a Deus no calor durante algum tempo já, então não vai ser dificuldade, né? Então nós vamos abrir a palavra do Senhor no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 3. Livro do Gênesis, capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura, irmãos, a partir do versículo 1 até o versículo 13. Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 13. Pelo menos já ganhou metade do culto, né? A segunda metade. Então ouça a palavra de Deus, Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 13. Assim diz a palavra do Senhor. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Vamos ao Senhor nesse momento em oração, pedindo a sua graça, a sua orientação. Nós vamos rogar para que o Senhor, Deus da palavra, possa iluminar o nosso entendimento e falar o nosso coração nessa manhã. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai, porque a tua palavra foi lida nessa manhã. Te agradecemos porque no culto nós fomos preparados, ó Pai, até esse momento, onde a tua palavra será de fato pregada ao nosso coração. Te pedimos que o Senhor fale conosco, te pedimos que o teu evangelho possa alcançar os nossos corações, que esse texto da tua palavra
nos conduza a Cristo, nos conduza ao seu Evangelho e à salvação nele. Essa é a oração que nós fazemos para a honra e glória do Senhor, no nome do nosso Salvador Jesus. Amém. Irmãos, nós começamos a ver na última semana que o pecado tem as suas consequências. Nós começamos a perceber que nós não temos muitas vezes consciência do nível das consequências daquilo que nós fazemos. E nós começamos a perceber como aquele casal, nos primeiros versículos do capítulo 3 de Gênesis, ao cair no pecado, ao cair nas palavras da serpente, não imaginava a magnitude e o tamanho das consequências daquele equívoco, daquele erro, daquele pecado. Ao tratarmos dos poderosos atos de Deus na criação, nós vimos como Ele, o Deus Todo-Poderoso, por meio da Sua palavra, criou os céus e a terra e organizou os céus e a terra para que eles pudessem receber vida e receber vida em abundância. O Senhor formatou toda a terra para receber a sua criação e para receber em especial a vida humana, o homem. E nós vimos tudo isso até o capítulo 2. Nós observamos que no capítulo 2 nós temos o estabelecimento do dia do descanso, e depois do estabelecimento desse dia do descanso, nós temos a formatação de um espaço especial para a vivência do homem, chamado o jardim no Éden. Nesse jardim, Deus então colocou o homem para cuidar desse jardim, para trabalhar nesse jardim. O homem, então, incumbido dessa tarefa, necessitava de uma auxiliadora, e Deus então viu que não era bom que o homem estivesse só, e então Deus fez uma auxiliadora que completasse o homem, que fosse semelhante a ele, igual a ele, mas ao mesmo tempo que contivesse em si mesma características diferentes do homem, que pudesse ser assim igual ao homem e ao mesmo tempo diferente dele, complementando o homem e ajudando ele a concluir a sua tarefa. Nós vimos que com o homem e com a mulher, então, Deus estabeleceu um pacto, estabeleceu esse pacto com Adão, e em Adão a sua esposa, a sua mulher, estava representada. E nós vimos então que desse pacto dependia o relacionamento de Deus com o homem e dependia também a vida do homem. Afinal de contas, o pacto dizia: você não deve comer da árvore do conhecimento do bem e do mal que está no meio do jardim, porque no dia em que dela comeres, no dia que você comer desse fruto, certamente morrerás. Deus havia feito uma aliança com Adão. Deus não queria se relacionar com o homem como se o homem fosse apenas mais uma das suas criaturas, mas esse relacionamento dependia da obediência de Adão. Adão precisava obedecer, Adão precisava ser fiel ao mandamento de Deus. Se isso não acontecesse, o pecado entraria no mundo, e com o pecado entraria a sua consequência, a morte. E como nós vimos na última semana, de fato o primeiro casal caiu. O primeiro casal de fato caiu do pecado, caiu no pecado, caiu da inocência e chegou ao pecado. E a partir desse momento, então, tanto o pecado quanto a morte entram no mundo. E então o mundo se torna mais parecido com aquilo que nós conhecemos hoje. Nos capítulos 1 e 2, o mundo ainda é um mundo perfeito, sem pecado. O casamento ainda é perfeito, sem a mancha da iniquidade. O relacionamento entre homem e mulher ainda é perfeito. O relacionamento do homem com a criação ainda é perfeito. O homem é perfeito, a mulher é perfeita. Porém, a partir do capítulo 3, o mundo se torna mais parecido com o mundo que nós conhecemos hoje, com o pecado e com a morte. No belo cenário do capítulo 2, no mesmo cenário do capítulo 2, onde nós vimos o homem e a mulher postos para viver e se alegrar ali, nós observamos a pior tragédia da história da humanidade. E essa tragédia tem consequências imediatas. Essas consequências estão nas nossas vidas, estão na nossa família, está no nosso mundo, está no nosso coração. E diante dessa verdade, nós veremos essas consequências melhor entre os versículos 8 e 13 do capítulo 3 de Gênesis. E assim nós aprenderemos um pouco mais sobre as consequências do pecado. E nós veremos duas dessas consequências nesses versículos. Nós veremos que o pecado ele apresenta pelo menos duas consequências visíveis no relacionamento entre Deus e o homem e no relacionamento entre homem e mulher.
A primeira consequência, o medo, e a segunda consequência, a inimizade. Qual a primeira consequência do pecado apresentada em Gênesis 3? O medo. Veja que o versículo 8 mostra a reação do homem e da mulher quando ouviram que Deus iria até eles no jardim. Gênesis 3:8 nos diz assim: ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Após, irmãos, todo o evento da queda, eles agora ouvem a voz do Senhor. Depois de tudo aquilo que eles fizeram, ao ouvir a voz da serpente, agora eles voltam a lembrar de Deus. Nos primeiros versículos de Gênesis 3, versículos de 1 a 7, Deus não é mencionado como um ator atuante nessa cena. É a partir do versículo 8 que, de fato, Deus, Yahvé, entra em cena. E aqui nós vemos o homem e a mulher ouvindo Deus se aproximando no jardim. É interessante que nós temos essa frase, né? Que Deus estava se aproximando ou andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde. É uma frase difícil de traduzir, ela pode significar tanto o fim da tarde, como a nossa tradução favorece, como também pode identificar o início da manhã. A ideia de um frescor, não é? Tanto do início do dia quanto do fim do dia, provavelmente do final do dia, como a nossa tradução nos diz. Seja qual for esse momento exato do dia, a informação importante é que Deus estava andando no jardim e iria se encontrar com o homem. E ao lembrar, irmãos, que Deus andava no jardim, nós lembramos do propósito do jardim. Deus não andava no jardim por acaso. Deus andava no jardim porque o jardim era o local da habitação de Deus. Era o lugar onde Deus habitaria. Era o lugar onde Deus seria adorado pelo homem, onde ele desfrutaria da comunhão especial com o homem. Em outras palavras, Deus não andava da mesma forma em todos os lugares da sua criação. O jardim era o local especial da habitação de Deus. Era o local especial onde Deus andava e estava com o homem, porque era ali que ele seria adorado, servido e desfrutaria de um relacionamento especial com o homem e com a mulher. Mas nós percebemos que há uma diferença agora nesse jardim e nesse relacionamento. Porque ao ouvirem a voz de Deus, homem e mulher se escondem. Eles se escondem entre as árvores do jardim. E aqui nós começamos a perceber que há um racha, que há uma quebra muito clara no relacionamento entre homem e Deus. Porque o relacionamento que deveria gerar união, afeto, intimidade entre o homem, a mulher e o seu Criador, agora está visivelmente quebrado, partido. Homem e mulher deveriam se encontrar com Deus no jardim, deveriam cultuar a Deus no jardim, deveriam glorificar a Deus no jardim. Agora eles se escondem de Deus no jardim. O jardim que foi criado para ser o lugar do encontro entre Deus e o homem é usado agora como refúgio da presença do Criador. E aqui a gente pode, como homem que somos, criticar a inteligência de Adão e de Eva, né? Afinal de contas, eles estão tentando se esconder do Deus Criador, do Deus que fez todas as coisas, estão tentando se esconder do Deus que fez tudo, inclusive que fez eles. Só que quando nós refletimos melhor sobre a natureza do nosso coração, sobre quem nós somos, o que nós desejamos, o que nós planejamos, nós percebemos que nós não somos tão diferentes assim de Adão e de Eva. Talvez você não se esconda entre as árvores de um jardim, mas é verdade que você provavelmente já tentou se esconder de Deus em algum momento da sua vida. A verdade é que todos nós tentamos nos esconder de Deus quando nós estamos diante dos nossos pecados. Nós queremos fugir do Senhor, nós queremos evitar a presença de Deus. E talvez você faça isso faltando os cultos, talvez você faça isso evitando orações particulares, talvez você faça isso evitando fazer devocionais durante o dia, talvez você faça isso tentando deixar de ler a palavra de Deus para não ser lembrado dos mandamentos dela. Enfim,
Nós criamos táticas, criamos subterfúgios, criamos rotas de fuga diante do Senhor. E se você fez isso, ou se você faz isso, certamente é pelo mesmo motivo que Adão e Eva fez aqui no jardim. Homem e mulher se escondem de Deus porque eles tinham medo, porque eles tinham pecado contra Deus. Veja o que o versículo 9 nos diz. O Senhor pergunta, e o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou, onde você está? O Senhor Deus precisa ir até o homem, precisa chamar pelo homem e questionar onde você está. E aqui, irmãos, mais uma vez nós devemos lembrar, Deus sabe de todas as coisas, Deus é onisciente, Deus sabe muito bem onde está Adão e onde está a sua mulher. Mas Deus precisa ouvir a resposta do homem. Deus precisa ouvir o que o homem tem a dizer. Deus precisa questioná-lo e precisa ouvir a resposta dele. O homem tentou fugir, tentou se esconder, mas ficou muito claro que isso era impossível. E então, diante do questionamento de Deus, o homem resolve responder no versículo 10. Adão responde e diz, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Adão repete aquilo que nós já sabemos a princípio. Ele ouviu a voz de Deus, isso já foi dito. Ele estava nu, de fato, nós sabemos disso desde o capítulo 2. E nós vimos que no capítulo 3 veio o conhecimento da nudez por meio do pecado. E agora ele diz que se escondeu. Mas agora há um acréscimo, há uma mudança nas informações aqui da narrativa. Nós sabemos todas essas informações até aqui, mas Adão acrescenta um detalhe que nós não sabíamos até agora. Adão diz o motivo de todas as suas ações até o momento. Ele nos diz o motivo porque ele se escondeu de Deus. Ele diz, tive medo. Adão teve medo de Deus. Aquele com quem Deus, o Senhor, fez aliança para ter comunhão, agora teme a Ele. Aquele que deveria possuir a mais íntima relação dentre toda a criação com o Criador, agora se esconde. A aliança foi quebrada, a comunhão foi partida, o homem tem medo de Deus, há agora visivelmente um muro que separa Deus e o homem. E lembre-se, por um momento, da aliança que Deus fez com o homem. Lembre-se como Deus criou o homem para naturalmente estar debaixo da sua lei. Afinal de contas, Deus é o Criador e o homem é a criatura. Em outras palavras, Deus não precisava ter feito uma aliança com o homem. O simples fato do homem ter sido criado por Deus já coloca o homem debaixo da autoridade de Deus. Mas Deus escolheu, por graça, condescender para se relacionar, para ter um relacionamento especial de comunhão com o homem por meio de um pacto. Ou, em outras palavras, Deus desejava ter um relacionamento íntimo com o homem e deu um passo além do passo da simples criação. Mas mesmo com todo o esforço de Deus, mesmo com toda a aliança criada, desenvolvida por Deus, o homem quebra essa comunhão. E no lugar do relacionamento íntimo, agora há pecado e agora há culpa pelo pecado. E essa é a razão do medo de Adão. Adão tem medo porque ele agora é culpado do pecado. E essa é uma das consequências do pecado e da culpa. A culpa que vem do pecado gera imediatamente o medo. E talvez esse seja o momento, irmãos, de nós fazermos uma distinção aqui entre pecado atual e pecado original. É uma distinção um pouco mais teológica, mas ela é importante para a compreensão do texto. Quando nós falamos de pecado atual, nós estamos falando dos pecados que nós cometemos rotineiramente. Por exemplo, nesse culto nós confessamos os nossos pecados e nós confessamos os pecados que nós cometemos constantemente, atualmente. É por isso que nós chamamos de pecado atual. Mas a teologia fala também
daquilo que nós chamamos de pecado original. E quando nós usamos esse nome, pecado original, nós não estamos falando de um pecado específico. Nós estamos falando de uma condição. Em outras palavras, quando nós falamos de pecado original, nós não estamos falando do primeiro pecado que Adão cometeu, mas nós estamos falando da condição que foi o resultado desse primeiro pecado. Em outras palavras, o pecado original é a condição de culpa e de corrupção que nós temos por causa de Adão. Em Adão nós nascemos culpados pelo pecado, em Adão nós nascemos corrompidos pelo pecado. Nós vimos essa corrupção no último domingo, quando nós vimos a vergonha de Adão. Como Adão e sua mulher possuem vergonha de si mesmo, a ponto de costurarem folhas de figueira para cobrir a sua nudez. Isso mostra a corrupção. Agora eles estão manchados e precisam se esconder. Mas a fuga de Adão, o medo de Adão, mostra o segundo componente desse pecado original, dessa condição, é a culpa. Ele é culpado, e porque ele é culpado, ele tem medo e ele foge de Deus. O homem sabe que transgrediu a aliança, ele sabe que ele é culpado. E a pergunta que nós podemos fazer agora é: o que vai acontecer daqui para frente? O que vai acontecer daqui por diante? O homem tinha um relacionamento com Deus e esse relacionamento é quebrado, é partido, é fragmentado. O homem tinha comunhão, mas agora o que há é separação. O homem não tinha medo, agora ele possui medo. O homem não tinha culpa, agora ele é culpado. O que vai acontecer? Como o homem pode se encontrar com Deus? Como o homem pode se encontrar com Deus Santo, Criador do céu e da terra, se agora ele é culpado? Como ele pode se encontrar com Deus justo, se agora ele é injusto? Como ele pode se encontrar com Deus Santo, se agora ele é pecador? Como ele pode se encontrar com um Deus que não tem culpa alguma, se agora ele é culpado da iniquidade? Adão tem medo e ele tem boas razões para ter. Na verdade, todo homem deveria ter medo de Deus. Todo homem deveria ter medo de estar diante de Deus, porque todos nós somos pecadores como Adão. Todos nós carregamos a culpa de Adão, todos nós carregamos a corrupção de Adão, e todos nós deveríamos temer estar diante do Deus Criador. Se esse é o nosso estado, se essa é a nossa condição, o que poderia mudar o nosso relacionamento com Deus? O que poderia mudar a nossa situação diante de Deus? Se nós fugimos igual Adão foge por causa dos nossos pecados, se nós nos sentimos culpados como Adão se sente culpado aqui, se nós temos medo como Adão tem medo, somente aquilo que Paulo nos revela na carta aos Romanos pode nos dar algum tipo de esperança. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5 e veja o versículo 16, que nos revela ainda a nossa culpa e transgressão. Romanos 5,16. Assim diz a palavra de Deus, Romanos 5,16. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Veja que Paulo aqui, irmãos, nesse versículo, reconhece a mesma importante verdade que Gênesis 3 nos revela. Nós somos culpados diante de Deus, porque Paulo confessa, o julgamento derivou de uma só ofensa. Em outras palavras, nós já fomos julgados. Nós já fomos julgados e condenados no tribunal de Deus, porque esse julgamento já aconteceu em Adão. No tribunal de Deus não há mais o que ser julgado. O julgamento final que acontecerá no fim dos tempos não é um novo julgamento, é apenas o reconhecimento da sentença que já foi dada anteriormente.
Por uma só ofensa entrou o pecado no mundo e todos os homens estão debaixo desse julgamento e estão condenados. Mas o mesmo versículo que reconhece essa importante verdade de Gênesis 3, também reconhece que a graça não trabalha da mesma forma que o pecado. Paulo vai nos dizer que a graça deriva de muitas ofensas para justificação. Nós somos condenados e julgados e condenados pelo pecado de um só homem. Mas a graça apresentada por Deus em Jesus Cristo vem de muitos pecados para produzir então salvação. Romanos 5 ainda continua avançando nos versículos 17 a 19, quando nos diz: se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Paulo nos ensina que por meio do Senhor Jesus Cristo nós recebemos a graça e o dom da justiça reina. De maneira que em Efésios 3,12, o apóstolo Paulo mesmo diz assim: em Cristo nós temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. E esse texto de Efésios dá a resposta para a pergunta que nós naturalmente temos diante do relacionamento quebrado em Gênesis 3. Se o relacionamento foi quebrado, se há separação, há alguma esperança? A palavra de Deus nos ensina sim, porque em Cristo há justificação. Mas não só isso, em Cristo há acesso ao Pai. No jardim a comunhão foi quebrada e o homem não tem mais acesso a Deus porque agora ele tem medo de Deus. Ele não tem mais relacionamento com Deus porque agora esse relacionamento foi quebrado e uma barreira foi construída. Mas nós somos ensinados que em Cristo Jesus nós temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé no Senhor Jesus. Em Cristo nós nos achegamos a Deus com confiança e ousadia, não mais com medo. Mediante a fé em Jesus Cristo nós não precisamos ter medo de Deus. O medo deveria ser natural a todo homem sem Cristo. Mas em Cristo Jesus nós não precisamos mais ter medo de nos achegar a Deus. Paulo nos diz que é justamente o oposto. No lugar do medo nós temos ousadia. Se nós estivéssemos no jardim, nós deveríamos nos esconder como Adão fez. Mas em Cristo Jesus nós não precisamos mais nos esconder de Deus. Nós podemos ir até Deus com ousadia. Você não precisa fugir por causa dos seus pecados. Você não precisa se esconder de Deus quando você peca, quando você comete alguma transgressão. Essa é a tendência do nosso coração. Essa é a tendência que Adão nos mostra visivelmente aqui. Nós pecamos contra Deus, então nós queremos evitar a presença de Deus. Mas nós aprendemos que em Cristo Jesus nós não precisamos mais fugir de Deus. Nós não precisamos mais ter medo de Deus. Pelo contrário, quando nós pecamos, nós podemos ir até Ele com ousadia e confiança, crendo que em Cristo há perdão, há restauração e a justificação. Quais são as consequências do pecado? Primeiro, o medo. Nós veremos a partir do versículo 11. A segunda consequência, a inimizade. Observe que a conversa, o diálogo entre Deus e o homem continua e o Senhor passa então a investigar ou questionar mais especificamente aquilo que havia acontecido. E depois de afirmar que Adão havia percebido sua nudez e se escondeu, o Senhor questiona seus motivos. Veja o versículo 11. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Veja, o Senhor mais uma vez busca o homem. O Senhor já andava pelo jardim, o Senhor já questionou a sua presença,
E agora o Senhor questiona os seus motivos. Quem disse a você que estava nu? Você comeu da árvore? Mais uma vez, é Deus quem toma a iniciativa de ir até o homem. E no lugar da resposta óbvia para a questão, a resposta em lugar da admissão da culpa que era esperado, começa agora uma sequência, uma escala de transferência de culpa. Observe que essa escala começa no versículo 12. Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Observe que a primeira sequência de transferência de culpa começa com o homem colocando explicitamente a culpa na sua esposa. Ele diz: a mulher me deu do fruto. E ele afirma que ela deu da árvore, do fruto da árvore, e ele comeu. E aqui nós vemos que Adão começa a culpar a sua mulher pelo erro cometido. E aqui, irmãos, nós precisamos fazer algumas perguntas à luz do contexto. Adão se esqueceu que justamente a sua mulher, ela era a sua auxiliadora, em outras palavras, ele se esqueceu que ele era o responsável pelo jardim e responsável pela sua esposa. Ele se esqueceu que ele havia sido criado primeiro e que foi feita com ele a aliança. Não era com Adão diretamente que Deus havia feito a aliança, mas agora ele passa a culpar a sua mulher e a questionar a sua mulher e responsabilizar a sua mulher pelo erro cometido. E aqui, irmãos, perceba que o pecado claramente inverte a ordem do casamento. Deus criou o casamento para que o homem fosse o principal responsável pelo bem-estar da família e da sua esposa. E quando a primeira tragédia acontece, quando o primeiro equívoco acontece, o homem culpa a sua mulher. O homem culpa a sua companheira. Nós vemos que o pecado gera inimizade entre Deus e o homem, e essa inimizade fica clara, mas perceba que o pecado também gera inimizade entre o homem e a sua mulher. Em outras palavras, o pecado não só separa o homem de Deus, mas o pecado também separa o homem do homem. Em outras palavras, separa o homem do seu próximo. Adão deveria ter guiado a sua esposa em sabedoria. Mas o que aconteceu foi justamente o contrário. Ele foi guiado pela sua esposa para cometer o equívoco que cometeu. E se não bastasse isso, agora, depois de ter sido guiado por ela, quando ele deveria guiar, ele coloca a culpa na sua mulher. Quando ele deveria assumir a responsabilidade de representante diante da sua esposa, diante de Deus, ele foge. E não só foge, ele ataca, não é? Ele ataca a parte mais frágil do relacionamento, ele ataca a sua mulher. Quando ele deveria assumir a sua responsabilidade pelo pecado, ele expõe a sua esposa e coloca a culpa nela. Em outras palavras, Adão age com covardia. Ele não hesita em sacrificar a sua esposa, quando ele deveria ser o responsabilizado. Ele não hesita em virar o inimigo da sua esposa, quando ele deveria protegê-la. Veja o que o pecado faz, irmãos, nos relacionamentos. O homem deveria proteger a sua esposa, mas ele se torna o principal inimigo dela. O primeiro a acusá-la, o primeiro a culpá-la, o primeiro a entregar a sua esposa na mão do juiz. O homem que deveria ser o líder da sua esposa, ele é o primeiro que passa a ser liderado por ela. O pecado inverte a ordem dos relacionamentos e transforma companheiros em inimigos. Transforma casais nos piores inimigos que cada um dos cônjuges poderia ter. Ele é capaz de se tornar inimigo da pessoa a quem ele deveria mais amar. Mas perceba, irmãos, essa é a primeira camada do pecado. Ele promove inimizade entre o homem e a mulher. Mas como nós já falamos, há uma segunda camada. E se nós repararmos muito bem, Adão, explicitamente, ele culpa a sua mulher. Mas implicitamente, ele culpa o próprio Deus, porque ele diz: a mulher que tu me deste.
Em outras palavras, ele não só culpa a mulher, mas ele culpa o próprio Deus, porque ele diz, foi a mulher, mas foi a mulher que o Senhor me deu. Foi a mulher que tu me deste. Em outras palavras, diante do pecado, acuado pela culpa, o homem se torna inimigo da mulher e se torna inimigo de Deus. Ele ataca a mulher e ele ataca o próprio Deus, na tentativa de fugir. Adão chega ao ponto de acusar o próprio Senhor. Aquele que é santo, justo e bom. E nós tantas vezes fazemos isso. Acuado pela culpa do pecado, nós passamos a culpar a Deus e as circunstâncias pelo nosso próprio pecado. E nós começamos a pensar, mas se eu não tivesse nascido nessa família, eu seria uma pessoa diferente. Se eu não tivesse tido a influência disso ou daquilo, eu não teria vivido dessa forma. Se eu não tivesse nesse lugar, nessa hora, eu não teria caído no pecado. Nós passamos a culpar a Deus e jogar os nossos erros diante de Deus. Nós passamos a culpar também o nosso próximo dos nossos pecados. E nós temos rompantes de ira e de raiva e nós culpamos os nossos familiares porque eles provocaram essa ira. Nós colocamos a culpa em nossos filhos porque eles são muito teimosos e por isso nós ficamos irados. Nós colocamos a culpa no nosso marido que não nos ouve, nós colocamos a culpa na nossa esposa que não é obediente. Então nós justificamos o nosso pecado colocando a culpa no outro. Em outras palavras, nós preferimos atacar ao invés de dar um passo para trás e admitir o nosso pecado e a nossa culpa. A fala da mulher não é diferente da do homem. Ela continua a sequência das desculpas dessa tragédia. Veja Gênesis 3:13. Então o Senhor Deus disse à mulher, que é isso que você fez? A mulher respondeu, a serpente me enganou e eu comi. Agora é a vez da mulher se esquivar da culpa. E ela acusa a serpente. O marido acusa a esposa acusa a serpente. E há uma certa verdade naquilo que a mulher fala. Afinal de contas, o apóstolo Paulo reconhece em 2 Coríntios que a serpente enganou a mulher, enganou a Eva. Ele reconhece isso também em 1 Timóteo capítulo 2. Ele diz que Adão não foi enganado, mas sim a mulher foi enganada. Em outras palavras, ele quer nos mostrar que a mulher foi o alvo do engano da serpente, enquanto o homem não. O diálogo acontece entre mulher e homem, não entre... Melhor dizendo, o diálogo acontece entre mulher e serpente, não entre homem e serpente. E a mulher, de fato, ela tem razão, ela foi enganada pela serpente. Mas as suas próprias palavras acabam por resolver a questão. Porque ela diz, eu fui enganada, mas depois ela diz, eu comi. Por mais que ela tenha sido enganada, por mais que ela possa dar desculpas aqui e ali, ela termina dizendo, eu comi. Não há o que esconder, não há o que negar diante de Deus. Ela comeu. Só resta admitir, eu pequei. Homem e mulher dão desculpas, mostram a inimizade que brotou a partir do pecado. O pecado foi cometido, a corrupção tomou conta de todo homem, não há como fugir, nem se esconder, nem é possível atracar o outro para se livrar da culpa. Interessante que isso é até cômico, às vezes. Estava vendo um vídeo interessante onde homem e mulher andavam de bicicleta. E a mulher estava mais na frente e o homem atrás, o homem ia gravando, né? Em um determinado momento, essa mulher caiu de bicicleta. E quando ela cai, a primeira palavra que ela diz, ai amor, criticando o homem porque ela havia caído. Só que o homem estava filmando atrás. E a gente dá boas risadas com um vídeo como esse. Porque ela cai sozinha e coloca a culpa no marido. Nós achamos engraçado e é cômico, de fato. Mas em coisas simples como essa, nós podemos perceber a raiz do pecado no nosso coração.
Em coisas simples como essa, nós percebemos como nós preferimos culpar o nosso próximo, atacar, ao invés de reconhecer o pecado, ao invés de reconhecer a nossa culpa. Nós somos capazes de culpar as circunstâncias, as pessoas e até o próprio Deus para tirar a nossa culpa. Que Deus seja o culpado e não nós. Que o nosso próximo seja o culpado e não nós. Que as circunstâncias sejam culpadas e não nós. Contudo, irmãos, nós precisamos compreender que para a inimizade só resta uma solução. Para a inimizade não é suficiente colocar a culpa no próximo. Para resolver a inimizade que há entre Deus e o homem, não é suficiente colocar a culpa nas circunstâncias, no outro, no próximo ou até no próprio Deus. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 5, abra sua Bíblia. 2 Coríntios capítulo 5, versículos 18 e 19, nos lembra que só há um caminho para tratar essa inimizade. 2 Coríntios capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 18 até o 19. Assim diz a palavra de Deus. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Nós somos lembrados que em Cristo nós somos reconciliados com Deus. Por meio de Cristo, o Pai reconciliou a sua igreja, o seu povo escolhido com Ele, consigo mesmo. Aqueles que eram inimigos são acolhidos, são adotados e se tornam filhos de Deus. E tudo isso através da morte, do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E veja, em Romanos 5, versículos 10 e 11, nós lemos: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua. Nós somos reconciliados com Deus, mediante a morte de Cristo Jesus. Em Cristo, irmãos, nós recebemos a reconciliação. Não só a reconciliação entre nós e Deus, mas também o privilégio de sermos reconciliados com o nosso próximo. Porque Paulo nos ensina que nós somos reconciliados com Deus e nós recebemos o evangelho da reconciliação. Em outras palavras, todas as vezes em que nós anunciamos Cristo, nós estamos resolvendo o problema que nós acabamos de ler em Gênesis 3. O pecado gera medo, gera inimizade, mas o evangelho de Cristo promove reconciliação. Cada vez que uma pessoa ouve o evangelho e é salva por Cristo, a inimizade que nós lemos em Gênesis é dissolvida e acontece a reconciliação. Todas as vezes em que nós cremos em Cristo, confessamos a Ele os nossos pecados e vamos com ousadia até o Pai, a inimizade é destruída por meio da reconciliação. Nós aprendemos, irmãos, nessa manhã que o medo é uma consequência do pecado. Isso porque nenhum homem pecador pode estar diante de um Deus justo sem temer. E a pergunta que nós precisamos fazer, então, é como nós podemos encontrar a Deus? Como nós podemos ir até um Deus justo sendo injusto? Como nós podemos olhar para o Deus da aliança se ela está quebrada? Qual o caminho nós podemos usar para nos aproximar de um Deus santo, justo e bom? O caminho foi apresentado nessa manhã. Você quer ir até o Senhor? Você quer ser ouvido por Deus? Você quer ser amigo de Deus? Você quer ser filho de Deus e ter um verdadeiro relacionamento com Ele? Creia em Jesus. Pois só Ele pode transformar medo em ousadia. Mas nós vimos também que a inimizade é consequência do pecado.
Por causa do pecado, nós somos inimigos de Deus e inimigos do nosso próximo. Mas nós aprendemos também que em Cristo nós temos a reconciliação com Deus e com o nosso próximo. A esperança para amizades quebradas, para famílias quebradas, para igrejas quebradas, por meio do Evangelho de Cristo, que destrói inimizades por meio da reconciliação. E especialmente a esperança para o nosso relacionamento quebrado com Deus. Em Cristo, o próximo deixa de ser vítima dos nossos ataques e passa a ser alvo do nosso amor. Em Cristo, o Deus que deve ser temido se torna o nosso Pai bom e gracioso. Em Cristo, nós temos a certeza de que a inimizade se torna reconciliação. Creia no Senhor Jesus Cristo, pois só Ele pode reverter as terríveis consequências do pecado. Só Ele transforma medo em ousadia para nos achegarmos ao Pai. Só Ele transforma inimizade em reconciliação. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Senhor, nós te agradecemos, Pai, e te louvamos, porque nessa manhã nós aprendemos a respeito das duras e terríveis consequências do pecado. Nós vimos isso e nós percebemos isso em nossas próprias vidas, essas consequências em nossas próprias vidas. Mas nós também nos alegramos, Pai, porque nós ouvimos nessa manhã que em Cristo há esperança concreta para essas terríveis consequências do pecado. Em Cristo nós somos restaurados, reconciliados. Em Cristo nós alcançamos ousadia para nos relacionarmos com Deus. Que pela fé em Cristo, ó Pai, nós sejamos ouvidos pelo Senhor. Nós tenhamos comunhão com o Senhor. Que pela fé em Cristo Jesus, a inimizade se torne reconciliação e o medo se torne ousadia. Essa é a nossa oração, em nome do nosso Redentor Jesus. Amém. Nós vamos ficar de pé nesse momento, vamos cantar.